Irmãos, vamos, em nome do Senhor Jesus, abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 22. Nós estamos, irmãos, alicerçados um pouquinho sobre, nesse tema, a providência divina, e hoje nós vamos ver aquilo que Deus tem provido. Claro que começa na salvação, mas esse é um tema bastante exponencial, um tema que não se esgota. É um tema profundo, onde nós vemos ali, podemos tocar o coração de nosso Deus e Pai. Hoje não será uma pregação, será uma conversa que nós vamos ter aqui sobre a providência do Senhor, sobre as nossas vidas. E eu quero dizer também, irmãos, que o tema da providência é um tema que nos traz muita segurança para nós. É um tema, se nós de fato adentrarmos o coração de Deus nas profundezas do Senhor, nós seremos muito enriquecidos, porque o nosso Senhor é muito rico. Vimos no domingo passado, iniciando aquele texto de Gálatas 4:19, que o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em glória em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então Ele prometeu isso, Ele tem suprido isso, aliás, muito mais, além das nossas necessidades, Ele tem nos suprido, Ele tem nos dado tudo, irmãos. E é que é interessante que quando o nosso Deus começa a dispensar as suas dádivas para nós, Ele é um Deus muito exagerado, Ele dá muito mais do que você precisa. Mas, irmãos, um detalhe aqui muito importante: tudo que nós recebermos das mãos do Pai, que não seja aquilo que concerne as necessidades, se não passar pela cruz, essas coisas nos corrompem, seja o que for. Então, aqui o texto que nós vamos ler, deixa eu falar um pouquinho do contexto. Deus havia prometido para Abraão um filho, no qual seria o seu herdeiro, e sobre esse teu filho, Deus iria edificar, construir uma grande nação. Ele disse para Abraão, quando fez uma aliança com Abraão, que de Abraão sairia grandes nações, um povo que seria separado para ele mesmo. Então, Abraão não duvidou e creu, isso foi imputado para a justiça de Abraão. Então Deus, irmãos, uma coisa que de fato Ele se agrada demais é quando nós cremos naquilo que Ele disse. Nós temos a palavra de Deus, tanto é que Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradá-lo? Então creia na sua palavra, não tenta entendê-la, não tenta querer compreender as Escrituras. Nós vamos tratar sobre esse assunto aqui. Muita gente quer compreender as Escrituras, quer entender as Escrituras, mas não querem uma coisa chamada o conhecimento, a revelação dele, né? Então, nós vamos analisar hoje com bastante cuidado esse tema que será enriquecedor para nós, a Igreja de Cristo. Depois que Deus então cumpriu a sua promessa, Abrão já com 99 anos, Sara com 90, nasceu o seu filho Isaque. Isaque era o filho da promessa, Ismael foi o filho da carne, produzido pelo homem, porque Sara se sentiu muito inquieta, porque Deus havia prometido um filho, estava demorando muito, então ela teve uma ideia sugestiva para Abraão, dizer o seguinte: olha, pega a minha serva, a minha concubina, e vai ter um filho com ela. O meu filho será de uma barriga de aluguel, através de Agar. Então, isso gerou e tem gerado até hoje muitas brigas, irmãos. Quando o pecado entrou no mundo, por uma desobediência, vejam vocês o estrago que ocorreu em todo este universo. Houve uma queda, não apenas que o pecado entrou no mundo, mas todas as coisas se corromperam por causa da obediência de Adão. E claro, nós temos uma promessa em Atos capítulo 1, que Deus irá restaurar todas as coisas na pessoa de Cristo. E que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. A palavra lá, no original, tem uma raiz que é nova criação, ou seja, Deus irá renovar todas as coisas. Tanto é que Paulo fala em Romanos capítulo 8, dizendo que toda a criação, ela geme e suporta
dores até agora, ela está aguardando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Olha só. Então porque nós teremos uma expressão para toda a criação de Deus, que Deus fez uma restauração plena e completa. Irmãos, isso é muito significativo. Nós vamos hoje analisar um pouquinho sobre a provisão da salvação e a provisão também da proteção. E domingo que vem não vai dar, mas no outro iremos falar sobre a provisão da direção, da nossa direção, para nós jamais nos perdermos no caminho. Isso é muito interessante. Vamos ler alguns versículos aqui, irmãos. Gênesis 22, versículo 2, está escrito assim: acrescentou Deus. Porque no versículo 1, Deus está colocando Abrão à prova. E Deus fez um acréscimo aqui: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Aqui, irmãos, a primeira vez que aparece a palavra amor, amas, é aqui. E existe um princípio de interpretação da palavra de Deus, que é a lei da primeira menção. Quando a palavra ocorre a primeira vez, temos que sempre nos reportar a ela. Porque aqui, irmãos, nós sabemos que o amor ágape, o que é o amor ágape? É um amor sacrificial, é um amor incondicional, um amor que tudo crê, tudo espera, tudo sofre e tudo suporta. Esse é o amor de Deus. Então, aqui Abrão está prefigurando aqui Deus o Pai, é uma figura de Deus o Pai. Nosso Deus e Pai é considerado, também em Apocalipse, como o ancião de dias. Então ele é Deus o Pai. Olha que linda figura nós temos aqui, irmãos, que coisa maravilhosa. Aqui nós tínhamos que parar, ficar muito tempo aqui nesse texto, mas nós vamos avançar para nós estudar de uma forma panorâmica a questão da providência na salvação, a providência na proteção. Então, se você depois nos seus estudos sentar, analisar, ler com bastante cuidado, pedir ao Senhor que traga revelação, traga entendimento espiritual, você será muito enriquecido, irmãos. Aí depois, se você estiver bem enriquecido, faça algumas pesquisas para ver a ideia de outros irmãos que pensam a respeito disso também. Porque quando você for iluminado por essa palavra, ministrado por essa palavra, você vai identificar aquilo que de fato é erro e aquilo que de fato é verdadeiro, aquilo que é engano, aquilo que é fato. E nós devemos receber tudo isto pela fé. O que é fé? Fé é certeza, é convicção de fatos que não se veem. Estão me compreendendo, irmãos? Então aqui, filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Guarda esse nome aqui, irmãos, Moriá. Era um monte. Ofereceu ali e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Vocês percebem aqui que uma das coisas para a providência é nós dependermos do Pai. Primeira coisa é ouvir a voz de Deus. Quando Deus traz para nós aqui, e aqui é uma prova, irmãos, então nós não precisamos ficar desesperados, sendo que na hora parece que Deus entrou como que em parafuso. Como que Deus está pedindo meu filho, meu único filho que eu gerei na minha velhice, para oferecer em holocaustos? Mas Abraão não contestou, nem questionou, como fez também Maria, quando foi visitada por aqueles anjos, que ela seria a mãe do Salvador. Ela só fez assim, olha, um questionamento: eu não tenho homem. Aí o anjo disse: mas a sombra do Altíssimo te envolverá, e o que há de ser gerado de ti é do Espírito. Eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor, que cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Então Abrão estava na situação aqui, quando Deus pediu o filho dele, Isaque, a quem ele amava. Porque, irmãos, isso aqui é muito importante, não se esqueça disso. Lá em Lucas capítulo 14, a partir do verso 14 em diante, o Senhor,
ele vai dizer uma coisa muito interessante: quem amar pai e mãe, filho, filha, genro, nora, sogra, mais do que a mim, não é digno de mim. Então aqui é a mesma situação. A Bíblia ela não tem novidades. Você nunca vai encontrar uma novidade na Bíblia. A Bíblia ela se completa porque Deus, segundo Malaquias 3,6, ele diz que ele não muda. Deus não há mudança, ele não tem uma mudança, ele tem uma forma, um modelo, uma tática. Então ele deixou tudo escrito para nós. E é gostoso quando nós então dependemos do Espírito para que Ele então traga a revelação para o nosso coração. Aí nós vamos crescer no Senhor, crescer. Então Ele vai nos encantando com os tesouros ocultos na palavra de Deus. Queridos, e quanto nós temos que conhecer do nosso amado Senhor Jesus? Porque Paulo vai dizer, lá em Colossenses 2, versículo 3, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros, tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos estão encapsulados em Cristo. Cristo já está em nós. Às vezes nós sofremos muitas coisas e às vezes até padecemos necessidades porque não conhecemos o Senhor que habita em nós. E nós vamos conhecê-lo pela revelação da palavra. Entenda uma coisa, irmãos: conhecimento bíblico, você lê as Escrituras, você vai ter um conhecimento a respeito de. Mas quando você roga ao Pai, Efésios 1,17, Pai, me conceda espírito de sabedoria e de revelação, aí nós vamos ter aquilo que Paulo disse em Gálatas 1, versículo 15, aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Paulo não apenas buscou um conhecimento a respeito de Cristo. Isso os teólogos fazem, muitos aí, estudiosos, eruditos, eles estão conhecendo a respeito de Cristo, através da teologia sistemática. Não estou pregando contra a teologia, irmãos, entenda isso. Mas nós não podemos conhecer o Senhor apenas pela teologia sistemática. Nós não podemos estudar escatologia e aprender tudo sobre escatologia sem ter um maranata em nosso coração. Escatologia é o ensino das últimas coisas. Nós podemos estudar cristologia pela teologia sistemática e não termos uma revelação de Cristo. Nós podemos estudar sobre hamartiologia, como que as coisas funcionam, sem ter uma convicção de que fomos libertos do pecado, lá na cruz, em Cristo Jesus. Então, o conhecimento ele é fundamental. Mas, irmãos, precisamos da revelação. Quando Paulo escreveu lá em Gálatas 1,15, aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Então agora Paulo tinha a realidade daquilo que Cristo é. Então quando nós temos a revelação de Cristo em nós, a palavra de Deus se torna para nós tão deliciosa como aqueles favos de mel, quando você degusta, você pega, come aquele mel, é tão gostoso. E quanto mais nós lemos a palavra e temos a revelação dela, o entendimento espiritual dela, então nós vamos ter uma coisa chamada purificação da alma. 1 Pedro 1,22, purificando as vossas almas pela palavra, água pura. Lá em Ezequiel 36:25, que diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e sereis purificados. Jesus disse lá em João 15, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então quando ele fala conosco, às vezes ele tem falado todo o tempo, mas ele não tem encontrado ouvidos que o ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas do Senhor Jesus, do Senhor. Deus não tem compromisso com denominação evangélica nenhuma. Tanto é que você nunca vai encontrar uma expressão assim, o crente vai viver pela fé, o evangélico vai viver pela fé. Não é isso, irmãos. Quem que vai viver pela fé? O justo viverá pela fé. Então a fé não forma um crente, a fé ela forma um justo. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então tem muitos que assim, agora eu sou um crente, eu vou receber tudo de Deus. Não é isso, irmão.
Não pensa dessa forma. A fé forma um justo, que o justo sacrifica tudo o que já recebeu. Estão me compreendendo? E o que é esse sentido de sacrificar? É repartir aquilo que eu já tenho. Então, por que muitos não pregam o Evangelho? Porque são vazios do Evangelho. Tem um conhecimento bíblico, mas não tem a realidade dele, entende? Então vai oferecer o que para as pessoas? Não creram, tiveram apenas um entendimento intelectual. Isso não forma um justo. O justo é formado pela experiência. Romanos 1,17 fala assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, viver pela fé nunca é atribuído a um crente, porque crente qualquer pessoa pode ser. Até os demônios creem e estremecem, mas é aquele que foi justificado na cruz em Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jeremias 23 vai dizer que Cristo, justiça nossa, o Senhor é justiça nossa. Nós temos a justiça, somos justificados. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então, é aquele sacrifício que nós recebemos, mas dentro do propósito dele, de sacrificar tudo no propósito, aquele que nós já recebemos em Cristo. Então, não é o crente que vive pela fé. Quem vive pela fé é o justo. Você não vai encontrar nenhum versículo. Acabei de ler a Bíblia agora mais uma vez, essa semana, procurando isto, que o crente vive pela fé. É um perigo muito grande. Crente é aquele que crê em qualquer coisa, mas é diferente do justo. O justo sempre viverá pela fé. Você sabe quem que vive pela fé? Quem que vive pela fé? O justo, o justo. Então, irmãos, Deus nunca prometeu que você teria falta de pão. Nunca prometeu isso para comer. Ele disse que te supriria, porque para um filho de Deus, como nós dissemos aqui ontem para os jovens, irmãos, não é vergonha para um filho de Deus passar fome. Mas se ele for justo, ele vai viver de quê? Pela fé. Nem só de pão viverá o homem. Você entende por que Moisés ficou 40 dias lá e 40 noites sem comer e beber? Ele teve fome? Claro que não. Jesus, depois dos 40 dias e 40 noites lá no deserto, quando foi tentado pelo diabo, depois que ele teve fome. Mas Jesus viveu do que lá? Pela fé. Pela fé. Então, ainda que se porventura não houver pão para comer, nós vamos ter pão para repartir. Não é vergonha para um filho de Deus não ter pão para comer. Deus vai nos sustentar pela fé. O justo não vai morrer pela fé, ele vai viver pela fé. Lembra quando Moisés libertou o povo de Israel do Egito? 40 anos no deserto. Irmãos, por que aquele povo era murmurante e reclamão? Deus providenciou para eles codornizes, o maná. Mas se eles estivessem caminhando, olhando para o Senhor, eles não iriam comer nada, nem beber nada. 40 anos, isso que Deus queria com eles, para que eles entendessem a realidade espiritual, o que é viver pela fé. Então, aquilo que não reclamou neles, as sandálias que vestia o pé deles, se desgastaram? Não. As vestimentas deles se consumiram? 40 anos? Não. Por quê? Vamos pensar assim, vou colocar um parênteses aqui. Parece-me que as vestimentas deles e as sandálias deles viviam pela fé, mas eles não. Então Deus teve que trazer codornizes, maná do céu. Mas se eles caminhassem, olhando, contemplando, se alegrassem pela libertação, eles fariam este caminho de 40 anos sem beber e comer absolutamente nada. Viveriam pela fé. Moisés escreveu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E a palavra que procede da boca do Senhor, ela é alimento para nós, porque Cristo é o nosso alimento, Cristo é a palavra de Deus. E Deus, o Senhor disse lá em João 6, 58, em diante, 57, 58, que quem de mim se alimenta,
por mim viverá pela fé. Então, queridos, não se preocupe se faltar pão. Se você é justo, você vai viver pela fé. Você não é vergonhoso alguém olhar para a tua casa e falar: eles não têm pão para comer, mas nós temos pão para repartir. Se você não tiver pão para repartir, isso sim é uma vergonha para você. O resto não, irmãos. Somos sustentados pelo Senhor. O justo viverá pela fé. Isso é maravilhoso demais. Esse é o nosso Deus e Pai. Então vamos aqui, irmãos, vamos prosseguir aqui, analisando um pouquinho mais no verso 2. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Irmãos, imagina como é que ficou o coração de Abraão aqui agora. Imagina só, Deus me deu o filho, agora aqui é o meu filho, para mim sacrificá-lo. Pensa, irmãos, procure se colocar no lugar de Abraão, seja um pouco empático, se coloque no lugar de Abraão aqui. Como que o coração dele ficou? Pulsando mais, talvez ansioso. Abraão já conhecia o Senhor. E aí, veja aqui, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para, guarda essa palavrinha aqui, lugar. Ela tem muito que nos dizer nesta manhã, irmãos, e vamos aprender muito a respeito dela. Então, guarda essa palavrinha aqui, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Qual é o lugar que Deus havia indicado para Abraão aqui? Ele disse aqui no versículo 2, Moriá, Monte Moriá, ali você vai oferecer o teu filho a mim. Agora, observa aqui no versículo 4, guarde essa palavra lugar. Olha o 4. E ao terceiro dia ergueu Abraão os olhos e viu o lugar. De novo, olha como que o Espírito Santo, ele está repetindo esta palavra aqui. Então ele quer nos dizer alguma coisa importante, irmãos. Quando tem repetição na palavra de Deus, fiquem bem atentos, que tem algo muito importante que ele quer nos mostrar. E vai mostrar para você nessa oportunidade. E foram para, de novo, viu o lugar de longe. Ele avistou o lugar, lá. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Irmãos, Isaque era um rapaz, mas Abraão era um homem já formado. E por que ele colocou a lenha sobre as costas do seu filho? A figura da cruz, claro que é. O holocausto fala da cruz, o altar fala da cruz, uma imagem tão linda. E aqui, irmãos, um detalhe importante aqui, presta atenção. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. O que isso quer dizer, irmãos? Caminhar ambos juntos. O que Jesus disse isto lá no Novo Testamento? Por exemplo, João 8, versículo 29 está escrito assim: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Então caminhavam ambos juntos. Isaque com o lenho, figura da cruz, nas suas costas. Claro que se você fosse um pai, você não deixaria seu rapaz levar um saco de lenha nas costas. Aqui era uma figura da cruz, então foram caminhando juntos. Abraão tipificava o pai. Paulo vai dizer que Abraão é o pai da fé para nós hoje, né? Então caminhavam os dois juntos e iam para onde, irmãos? Para o Monte Moriá. Guarda esse nome também aqui, Monte Moriá. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está, olha que interessante, irmãos, o cordeiro? Onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro? E aí, essa pergunta
Abraão respondeu, mas claro que essa pergunta, nós vamos encontrar ela em realidade para nós hoje, em João 1,29, quando Jesus ia passando. Se você linkar aquela pergunta de Isaac, pai, onde está o cordeiro? João responde para nós, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, que coisa linda é isso, irmãos. Então, uma figura preciosa. Você vê a provisão do Senhor para nós. Agora, veja o que Abraão respondeu aqui. Versículo 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E de novo, seguiam ambos juntos. De novo no versículo 9 aparece a palavrinha aqui. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, que fala da cruz. Edificou um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Que figura linda, maravilhosa aqui, irmãos. Então, vamos avançar um pouquinho mais, para a gente entender mais sobre este lugar aqui. Se vocês sabem, deixa marcado aqui, vai lá para Lucas, capítulo 13, versículo 33. Que vai mostrar para nós, que era o lugar, muito interessante, Lucas 13, verso 33, a palavra de Deus, Lucas 13, Lucas 23, 33, perdão irmãos, Lucas 23, vamos ler o versículo 33 para nós vermos o lugar, depois vamos ver uma outra comparação, para nós então adentrarmos no Novo Testamento, para ver as provisões do Senhor naquilo que concerne a nossa proteção. Versículo 33 diz assim, quando chegaram ao lugar, está vendo aqui? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Lembra de Gênesis 22, 3, que foram para o lugar que Deus havia designado? Então, quando chegaram ao lugar, esse lugar aqui é o Monte Calvário, onde o nosso amado Senhor foi crucificado. Irmãos, não se esqueça disso, é importante para os nossos conhecimentos. Agora, um detalhe aqui que é muito importante também, Deus só irá prover tudo para nós, a sua igreja, com base na cruz, em Cristo e a cruz. Sem Cristo e a cruz, não tem provisão nenhuma para nós, irmãos, mas absolutamente nenhuma. Vocês se lembram, quando Satanás, 2 Samuel 24:1, diz que a ira de Deus ali, ela é Satanás. 2 Samuel 24:1 fala que Satanás instigou a Davi para que ele fizesse o quê? O censo, não de Israel, mas dos seus soldados. Ele foi instigado. Irmãos, acompanhem comigo, 2 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas 21. Hoje eu estou meio... 1 Crônicas, 2, 21. Eu quero que vocês compreendam aqui, irmãos, essa manhã, a importância da cruz. Que a cruz, ela está implicitamente aqui, revelada no Antigo Testamento. Vamos ler alguns versículos aqui de 1 Crônicas, capítulo 21. Diz assim, então Satanás se levantou. Lá em 2 Samuel 24:1, fala que a ira de Deus, que é Satanás. Então, Satanás se levantou, lá é o mesmo texto. Então, Satanás se levantou contra Israel e instigou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe
e aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Davi estava preocupado com números. Irmão, deixa eu colocar algo interessante para os irmãos aqui. Em todas as guerras de Israel, que Davi era o vencedor, ele nunca se preocupou em contar o seu exército. O que ele fazia? Ele tinha seu exército, nunca se preocupou com números. Então ele falou: Senhor, tem um povo que vem contra nós, eu quero saber se eu devo ir contra eles ou não. Então Deus disse: vá, e passava algumas táticas de guerra para Davi, que eu vou dar todos eles em tuas mãos. Então Davi era o rei de Israel, e Davi partia para as batalhas, mas crendo naquilo que Deus havia dito. Deus disse: eu vou entregá-los nas tuas mãos. Ele é Deus. Então Davi nunca se preocupou com o seu número de soldados que desembainhava a sua espada, e foram e venciam. Mas aqui de repente Davi, instigado por Satanás, olha, faz o censo, veja quanto é o teu povo, quantos soldados você tem ao teu dispor. Isso aqui traz para nós um senso de segurança, um senso apenas, um senso passageiro, igual uma pessoa que ela sempre almeja nessa terra ter muito dinheiro, ser rico e rica. Por quê? Isso traz um senso de segurança. Mas você pode ter dinheiro, se o Senhor não te guardar, não resolve absolutamente nada. Ou alguém mata você, ou você se suicida. Porque dinheiro ele é Senhor. Quando o dinheiro nos tem, ele se torna o nosso Senhor. Quando nós temos o dinheiro, aí nós temos tudo sob domínio. Entendeu? Então, olha o versículo 3, disse a Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazes assim culpa sobre Israel? Joabe, Deus estava usando aqui Joabe para falar com Davi, entendeu? Porém a palavra do rei prevaleceu. Que tragédia! Às vezes nós queremos prevalecer a nossa vontade. Por que tem muitas brigas, principalmente entre casais? Porque um quer que a vontade dele seja feita. Irmãos, em todos os lugares, quando não fizer a minha vontade, a primeira coisa que vem é a irritação. Mas por quê? Caramba, e a gente torce para que dê tudo errado. Eu não te falei? Com Deus não é assim, irmãos. Com Deus ele não funciona assim. Deus, ele não precisa de nada e nem de ninguém. Ele não cria expectativas nem sobre nós, porque ele se basta em si mesmo. Ele é tudo. Ele é o nosso Deus, o Deus grande, o Todo-Poderoso. Ele se basta. Então aqui, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Muito bem. Deu Joabe, versículo 5, deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá era 470.000 homens que puxavam da espada. O exército de Davi era um exército grandioso. Então, como é que Davi se sentiu aqui? Olha o meu exército. Então aqui, Satanás instigou Davi para levantar o censo. Você não precisa consultar o Senhor mais. Olha os teus soldados, que estão prontos para lutar por você e morrer por você. Interessante que a Bíblia ela não oculta os erros dos seus filhos, os erros. Muito bem, e aqui teve uma coisa muito triste. Olha o versículo 7, que diz assim: tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Deus não se agradou disso. Irmãos, então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Ele entendeu agora, pelo compungimento dele, que procedimento de Davi foi um procedimento tão louco, tão doido, tão absurdo. Irmãos, isso acontece conosco também, porque as obras da carne também é loucura, lá em Marcos capítulo 7, versículo 22, loucura. Nós cometemos tantas loucuras por não consultar o Senhor. Isso é muito sério.
Isso não agrada o Senhor. Ele quer que nós venhamos viver uma vida de dependência dEle em todas as coisas, até nas mínimas, porque Jesus disse que nós não sabemos o que fazer com as mínimas, quanto mais com as grandes. E nós almejamos as grandes, mas nós não queremos as lições das mínimas. Isso vai ser frustrante para nós. Então, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Ele pediu, queridos, isso desagradou o Senhor, então o Senhor tinha que punir o erro de Davi, trazendo uma grande correção. E por causa disso, quantas pessoas morreram por causa de uma coisa legítima que ele fez? Vamos fazer um censo. Davi começou lá quis fazer um IBGE lá, né? Vamos fazer o censo aqui de Israel. Isso não agradou o Senhor, porque o Senhor não trabalha com números, nunca trabalhou. Se você ler a história de Gedeão, você vai ficar impressionado. Irmão, olha o versículo 13 desse mesmo capítulo. Então disse Davi a Gade. Gade era o vidente aqui era o profeta. A palavra vidente no original hebraico é mesmo que profeta. Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caiu, porque Deus havia pedido para Davi escolher, propôs para ele 3 castigos, escolhe um. Puxa vida, é terrível. Depois, se você ler aqui no versículo 9, tem as 3 coisas, te ofereço, escolhe uma delas, para que eu te faça. Então, é uma situação difícil, porque Davi agora, a luta era contra, não apenas ele, mas contra o seu povo. Morreu, irmãos, por causa disso, 70 mil homens. 70 mil homens. Nossa cidade aqui tem quanto? Tem 66 mil habitantes. Imagina só que hecatombe que foi feito. Muito grande. Vamos continuar aqui. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70 mil homens. Verso 14. Agora veja o versículo 15. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Deus queria destruir Jerusalém, irmãos, por causa que Davi ele levantou o censo. Ao destruí-la, olhou o Senhor e arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Irmãos, guarde essa palavrinha aqui. Eira de Ornã, o Jebuseu. Guarde essa palavra, que é muito importante aqui dentro do contexto que nós estamos dizendo. Não foi porque Davi orou e clamou a misericórdia, não. Deus, ele ouviu, mas nem quis saber atender essa oração aqui. Mas por que Deus então pediu para o anjo retirar-se? Vamos continuar aqui. E Davi, ele estava dizendo o seguinte: levantando Davi os olhos, verso 16, o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembaiada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Eles estavam desesperados, irmãos, porque Deus ia destruir Jerusalém. Mas quando chegou na eira de Ornã, o Jebuseu, ele parou. O que Deus viu ali, irmão? Já a gente vai ver aqui. Então, disse Davi a Deus: não sou eu que disse que contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para o castigo do teu povo. Essa oração aqui foi uma oração inútil, inválida, mas foi registrada. Por quê? Porque, irmãos, você já vai entender isso. Olha o verso 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar. Altar fala do que, irmãos? Da cruz. Levantar um altar, mas vamos ver onde esse altar foi levantado. Um altar ao Senhor, aonde? Final do versículo aí. Na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele,
Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e viu e saiu da eira, se inclinou diante de Davi, claro que era o rei dele, com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dai-me este lugar. Está vendo aqui de novo, irmãos, a importância deste lugar? Dai-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, que fala da cruz, irmãos, presta atenção, para que cesse a praga de sobre o povo, dai-mo pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: toma o rei meu senhor para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para os holocaustos, os trilhos, queria dar tudo, a lenha, tudo para Davi. Mas aí Davi disse o seguinte, no verso 24: tornou o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Irmãos, sabe por quê? Porque vocês sabem que a obra na cruz, ela teve um preço muito alto a ser pago, a morte do Filho. Tanto é que lá no Salmo 49, 7, 8 vai dizer o seguinte, que o valor, a redenção da nossa alma é caríssimo, e todos os seus recursos se esgotariam e não tinham condições de redimir o seu irmão. Então Davi, eu quero pagar pelo preço adequado. Então, olha o versículo 25. De novo aqui, Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, que fala da cruz. Irmãos, presta atenção. Ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Porque o altar foi edificado aonde? Na eira de Ornã, o Jebuseu. Agora, sabe qual a visão que Deus deu a Davi ali? Vira a página da sua Bíblia aqui, no capítulo 22, versículo 1 e 2. Presta atenção, irmão. Olha que linda figura nós temos aqui. Diz assim, 1 Crônicas 22, 1. Disse Davi: aqui é o quê? É aquele lugar, para o lugar que eu te mostrarei, Abraão, e aqui para Davi. Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Aqui, onde que é esse local, irmão? É na eira de Ornã, o Jebuseu. Então, presta atenção. Verso 2, deu ordem a Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Irmãos, a casa de Deus, aqui é uma lição para nós fundamental. A casa de Deus, ela é edificada sobre o altar, que fala da cruz. Onde foi que Abraão ofereceu o seu filho? Como é que chama aquele monte? Monte Moriá. A eira de Ornã, Jebuseu. Quer saber onde é esse lugar aqui, onde foi levantada a casa de Deus? Porque Deus ia destruir Jerusalém, mas quando chegou na eira de Ornã, Jebuseu, Deus parou, falou: anjo, sai, retira-te, embainha a tua espada. E o anjo estava entre o céu e a terra, e Davi viu o anjo para destruir. Davi ficou desesperado, mas graças ao Senhor, irmãos, aquele local, a eira de Ornã, o Jebuseu, ser edificado a casa de Deus. E sabe aonde esse local aqui? Abre em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 3. Claro que não foi Davi que edificou a casa ali, né? Então, sem a cruz não há casa de Deus, irmãos. Presta atenção, 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1. Vamos ler com bastante cuidado aqui. Diz assim, 2 Crônicas 3, 1. Começou Salomão, filho de Davi, a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado, na eira de Ornã, o Jebuseu. Irmãos, você entendeu isso, irmão? Você consegue compreender isso, a profundidade que é isso, irmãos? Ali, a eira de Ornã era o monte Moriá, onde
Abraão ofereceu seu filho, onde foi edificada a casa de Deus e onde o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Que linda figura, irmãos, que coisa mais preciosa. Então, Ele proveu para mim e para você uma grande salvação. Isso não é assunto de religião, é evangelho maravilhoso da graça. Deus não destruiu a cidade, Deus poderia nos destruir também, porque nós já nascemos pecadores, mas Ele nos contemplava, nós em Cristo Jesus. E desde quando? O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando aquele anjinho destruiu Jerusalém, o Pai contemplou ali o seu Filho na cruz. E ali, o coração de Deus se quebranta. Então, a misericórdia dEle nos alcançou. Lembra de Efésios 2, versículo 4? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ele é rico em misericórdia, mas por causa do amor. Mas o Pai, antes de mais nada, nos amou no Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu amor para ser sacrificado por nós. Ah, que Cristo que nós temos. Irmãos, o coração do Pai é algo assim que nós precisamos conhecer esse nosso Pai Celestial. Ontem, falava com os jovens aqui, participei de uma reunião, onde pregador falou 50 minutos, e nenhum momento sequer mencionou o nome de Jesus Cristo, nenhum momento sequer o nome de Jesus Cristo, e Cristo está sendo esquecido nos púlpitos, irmãos, infelizmente. Precisamos de revelação de Cristo em nós, como nosso suficiente e único Salvador. Ele não apenas morreu no nosso lugar, mas Ele nos incluiu na sua morte, e ali nós morremos para o pecado. O nosso homem velho foi com Ele crucificado, a nossa natureza perversa, adâmica, foi destruída no corpo de Cristo, fomos julgados em Cristo e ressuscitados com Cristo. Cristo é a nossa vida. Agora nós temos vida, nós temos a paz, nós temos a alegria, nós temos tudo aquilo que é divino, que é celestial, habita em nós. E Ele foi crucificado lá no Monte Moriá, lá onde era a eira de Ornão Jebuseu. Que coisa linda, irmãos. Consegue entender isso, irmãos? Que coisa maravilhosa. Então, irmãos, há alguns estudiosos aí da fé cristã que eles insistem que os filhos de Deus não podem ter temores. Está em Cristo, agora acabou seus temores. Não, nós vamos ter temores sim. Nós vivemos num mundo caído ainda. Por isso que Ele insiste sempre conosco: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, te fortaleço. Entende, irmãos? Isso que eles falam que quando um cristão tem medo de alguma coisa, é porque a fé dele é fraca. Não é, irmãos, às vezes não é, porque temores nós vamos ter. Imagina como ficou o coração de Abraão, quando Deus pediu o seu filho. Ele ficou com medo sim. Quando Deus desceu lá no Monte Sinai, que o monte fumegava, Hebreus vai dizer que Moisés ficou trêmulo com tudo aquilo. Entendeu, irmão? E a gente nós temos muitos temores sim. A palavra fala lá no Salmo 33, versículo 4, ou 34, 3, que busquei o Senhor, Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Todos os meus temores. Então Ele vai livrando a cada dia que passa, cada dia que passa. Neste mundo ainda caído, nós temos os cristãos que são afetados, queridos, profundamente por mais variados temores. Nós não seremos livres de provações, de tentações. Irmãos, nós sabemos que nas provações, o Senhor vai permitir que a gente passe por elas. No mundo nós vamos ter aflições, mas nós temos a paz, nós temos o Senhor. Ele pega firme conosco, Ele é aquele que nos ajuda, Ele nunca vai nos desamparar, nunca vai nos deixar, Ele prometeu isso. Mas em todas as provações e tentações, Ele vai permitir que nós passemos, mas Ele vai nos dar um escape.
Vamos dar uma olhada em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, verso 13. Aqui é uma situação de provisão maravilhosa da parte do Senhor. 1 Coríntios 10, verso 13. Então, ele diz para nós algo tão importante, tão confortador, tão consolador para o nosso coração. Ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, presta atenção que ele não está prometendo livramento da tentação, não. Juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Que livramento que é esse? De sorte que a possais suportar. Ele não está dizendo que é livramento da tentação, mas ele vai te livrar na tentação. Qual é o livramento aqui? Para que a gente possa suportar. É mais ou menos assim, ele fica com a corda na mão, então ele sabe, ele conhece as nossas estruturas emocionais, ele quer criar em nós músculos emocionais na nossa alma, então ele sabe até onde ele pode ir conosco. Você nunca vai sofrer uma provação, tentação, além da tua força, capacidade de suportar, porque Deus, ele disse aqui, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, irmãos, ninguém, nenhum filho de Deus, nenhum justo em Cristo Jesus pode dizer, essa minha provação é além das minhas forças, porque não é. Ele pega firme conosco, ele nos assiste em nossas fraquezas, Romanos 8, 26, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Sabe qual que é o sentido ali? Ele pega firme conosco e leva os nossos fardos, junto conosco. Um exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, por não se prostrar diante da estátua do rei, foram lançados naquela fornalha, aqueceram ela 7 vezes mais, amarraram eles, ataram eles, jogaram lá dentro. De repente o rei teve uma visão. Não foram 3 que nós lançamos lá dentro da fornalha de fogo? Foram, e eu vejo 4, eu vejo um como o Filho do Homem, caminhando entre o fogo. Queridos, Deus não podia livrá-los de ser lançados na fornalha? Podia. E por que não fez? Não sei. Para que o nome dele fosse glorificado no coração do rei. O rei teve aquela visão, eu vejo 4, 3, e um como o Filho do Homem passeando. Aí tiraram eles da fornalha, não tinha cheiro de cabelo chamuscado, não tinha cheiro de fumaça. Cova dos leões a mesma coisa. Então, quando você estiver numa tribulação, não murmure, não reclama. Deixa Deus moldar você, amadurecer você, porque Ele quer que você cresça, seja parecido com o Filho de Deus. Irmão, nós precisamos de ganhar uma dimensão, de conhecer a pessoa de Cristo. Precisamos de ganhar uma experiência real de Cristo, de uma união com Ele, porque Ele está junto conosco no nosso jugo. Ele fala para nós, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. E a gente quer aprender de pastor, a gente quer aprender de um monte de gente, mas não dele, aprender dele. E como é que ele vai ensinar a nós? Jesus, ele fazia e ensinava. Os religiosos, eles fazem, aliás, eles ensinam e não fazem. Então Jesus, ele fazia e ensinava. Ele lavava os pés, depois perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Aprendei agora. Como que pode, irmãos, esse Deus Criador, pega uma toalha, se cinge, tira a roupa de cima, se cinge e se prostra com uma bacinha, uma toalha para lavar o pé dos discípulos? Você entende isso, irmão? O quanto eu e você somos amados pelo Senhor, o quanto Ele nos ama com um amor eterno, eu te amei.
amor que não tem fim, amor que não cessa, amor que não se acaba, um amor que nos enche o coração de alegria, que transborda de alegria o nosso coração, a não ser que nós não temos intimidade com Ele. Aí nós vamos ser uns crentes, uns evangélicos, não uns justos em Cristo Jesus. Morremos com Ele, Cristo é a nossa vida, irmãos. Deixa eu falar um pouquinho sobre a proteção dEle. Muitas coisas para tratar, e no assunto da providência a gente vai demorar muito tempo. Irmãos, na proteção, Deus é aquele que provê para mim e para você uma coisa chamada proteção. Mas de que maneira, irmãos? Deus, Ele nos protege quando a Escritura, vou colocar um exemplo bem simples aqui, usa a figura da galinha. Lembra que Jesus disse: quantas vezes eu quis acolher vocês debaixo das minhas asas, como a galinha acolhe os seus pintainhos. Já teve casos, irmãos, que pegou fogo em determinado local, e os bombeiros foram apagar, e tinha um negócio preto assim, era uma galinha que tinha sido morta pelo incêndio. O bombeiro chutou, a galinha estava morta, mas saiu 6 pintainhos. Ela morreu, mas ela protegeu os seus filhos. Entende que a morte de Cristo na cruz trouxe uma grande segurança para nós, uma proteção, a ponto do salmista dizer: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo o mal. Então Ele nos acolhe debaixo das suas asas. Irmãos, quando eu e você somos filhos de Deus, nós carecemos desse tipo de proteção. Podemos fazer uma oração que Davi fez. Abra lá no Salmo 17, versículo 8. Salmos 17, versículo 8. Oh, irmãos, é precioso demais. Eu espero que o Senhor, pelo seu Espírito, ministre ao seu coração, que você entende da parte do Senhor o quanto Ele procura te proteger, te guardar. Olha só, Salmo 17, versículo 8. Você pode fazer essa oração que diz assim, olha, Davi orando: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Não é maravilhoso isso, irmãos? Guarda-me como a menina dos teus olhos. Sabe o que Zacarias 2,8 vai dizer? Que ele disse assim: o Senhor: quem tocar em vocês, em vós, toca na menina dos meus olhos. Um dia nós vamos tratar sobre a menina dos olhos, para vocês verem como nosso Senhor é afetuoso, como Ele tem um cuidado conosco, irmãos. Ele nos ama tanto e nos guarda como a menina dos olhos, a ponto de, quando você for bater a cabeça com algumas coisas, você não precisa nem dar ordem para os teus braços, é automático, já te protege. Quando você vai sofrer uma queda, a primeira coisa que o teu cérebro manda é proteger a cabeça, mas na realidade, sabe o que é? A menina dos olhos. Guarda, protege. Está me compreendendo? Então, irmãos, você sabe disso, eu também sei disso. Agora, o salmista, ele reconhece de modo categórico. Abra aqui no Salmo 36, versículo 7. Veja, eu estou vendo aqui, irmãos, as coisas mais simples, a forma que Ele nos protege. Salmos 36, versículo 7. Presta atenção, a doçura que é o nosso Senhor. Eu vejo tanto carinho do Senhor em nos proteger, nos guardar. Ele diz assim no versículo 7, Salmo 36, versículo 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. A palavra benignidade, que tem uma raiz hebraica, que é o teu amor. Muito interessante. Aí ele diz o seguinte: por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Que coisa linda. Então, irmãos, como aqueles pintainhos medrosos, indefesos, muitas vezes no meio aí da tempestade, nós ficamos protegidos debaixo das asas do nosso Pai Celestial, guardados, protegidos debaixo das suas asas. Uma figura aqui de linguagem muito interessante.
Ele quer que nós compreendamos na simplicidade como Ele é o Deus que protege os seus filhos. Como a galinha. A galinha morre por causa dos pintainhos. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Então, enquanto aqueles trovões ressoam fortemente, o aguaceiro desce sobre a terra, nós vamos permanecer protegidos debaixo das suas asas, até que passem as calamidades. Abra aqui no Salmo 57, versículo 1. Salmo 57, versículo 1. Que coisa preciosa. Diz assim a palavra de Deus, olha só. 57, vamos ler apenas o versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Oh, coisa boa! A minha alma, ou seja, todos os meus pensamentos ruins, todas as minhas emoções, toda a minha vontade, tu és o lugar do meu refúgio, da minha alma, de toda a minha sensibilidade, que muitas vezes me leva para baixo. Por que as pessoas ficam deprimidas? Nós vamos ver hoje à noite esse assunto aqui, porque tem muitos crentes aí deprimidos, com depressão, crise de ansiedade, um monte de coisa. Nós vamos ver à noite hoje, não falta, vamos estar juntos estudando esse tema. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Que coisa linda, irmãos. Irmãos, guarde bem isso aqui, que eu vou dizer para você. Mesmo quando a tempestade continua, debaixo das asas do nosso Deus e Pai, nós podemos ficar tão seguros, ficar tão protegidos, que ali debaixo das asas do Pai, embora lá fora esteja um temporal, nós podemos fazer, sabe o que é ali? Nos alegrar debaixo das asas dele. Olha aqui no Salmo 63, versículo 7. Salmo 63, versículo 7. A Bíblia diz que pode, então eu vou me alegrar. Diz assim, olha que interessante, irmãos. Salmo 63, versículo 7, diz assim: porque tu me tens sido auxílio, às sombras das tuas asas eu canto jubiloso. Por quê? Porque Ele me acolhe, Ele me protege, Ele me guarda. Agora, irmãos, tem um detalhe aqui importante. Nós não podemos ser tão ingênuos, em pensar que Deus vai nos proteger de todos os perigos. Se de repente Ele lhe preparar para você ser morto, em nome dEle, Ele vai fazer. Lembra lá em Atos 12, 1 e 2, que Ele permitiu que Tiago fosse morto a fio da espada. Pedro iria ser morto no outro dia. Então o Senhor tirou Pedro da prisão. Está me compreendendo? Então Ele guarda quem quer. E agora, aqueles irmãos que morreram por causa do nome, não são todos, pode ficar tranquilos, mas se Ele quiser que você morra por causa do nome dEle, Ele vai preparar o seu coração, vai lhe dar uma coragem que você nem imagina como é. Que coisa linda. Oi? Ele é aquele que nos dá coragem, Ele é o nosso guia até a morte. Então, irmãos, é impressionante, Ele é Deus, Ele habita em nós. Então Ele vai fazer com que, é mais ou menos assim, porque eu não consigo falar a linguagem que o Pai está expressando na minha mente, eu não consigo expressar isso em palavras, mas eu sei que é mais ou menos assim. Se um de nós fosse morto, sabe o que iria acontecer? Lembra daquela palavra de João 11, 25, quando Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, que morra viverá. Ele tornaria aquela palavra tão real na tua vida, que você poderia tocar a ressurreição, e dizia para aqueles algozes: pode me matar, não vejo a hora. É uma coragem, irmãos, que é impressionante. Então, queridos, não tire seus olhos da palavra. Eu fico, muito entristecido quando eu vejo homens e mulheres crentes indo para a reunião da igreja buscar a tua bênção. Meu Deus, que pobreza é isso! Em Cristo Jesus, nós já somos abençoados, e com todas as sortes de bênçãos espirituais.
Ali descreve 14 bênçãos. Irmãos, mas a última é mais interessante. Efésios 1,13 fala assim: em quem também vós estáis, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito, você se lembra que a lei dos medos e dos persas, quando colocou Daniel na cova dos leões, o rei tinha que selar com seu anel, ali a porta, ali na boca da cova lá, e aquilo era irrevogável, não poderia ser mudado, com o selo do anel do rei. Agora, imagina com o selo do Espírito, nós somos selados. Você acha que tem alguma mudança, irmão? Você acha que Deus vai mudar? Ele disse isso lá em Romanos 11, versículo 29. Ele disse assim: os dons, o que é dom? Tudo aquilo que Deus nos dá. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele deu, está dado. Então nós podemos confessar aquela palavra e crer naquela palavra. Jesus disse em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Oh, irmãos, esse é o nosso Deus e Pai. Ele ama gente igual eu e você. Ele se importa conosco. Somos filhos dele. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um tempo de reflexão na Tua palavra. Continue, Pai, nos fortalecendo, nos sustentando. Aumenta-nos a fé, para que a nossa fé seja uma fé preciosa. Preciosa porque já passou por diversas provações. E se for para nós amadurecermos, ó Pai, traga as Tuas provações e nos molda segundo o Teu querer. Mas não deixa de nos moldar, Pai. Conquista os nossos corações, para que nós sejamos integralmente Teu. E em Cristo nós oramos. Amém.